Oi, gente. Essa é uma das cenas mais vergonhosas de subordinação ao Império Estadunidense. Mas a gente vê que quem se subordina ao Império é esse tipo de gente, né? A Maria Corina, né, entregou o Prêmio Nobel da Paz. Mas tem coisas que talvez vocês não saibam sobre isso e eu vou trazer ao longo desse vídeo. Coisas como o fato do Trump... Por que a Maria Corina não foi apoiada pelo Trump para assumir a Venezuela depois do sequestro de Maduro? Tem a ver com esse assunto. É inacreditável o grau de narcisismo. Não é inacreditável. É absurdo, é insano o grau de narcisismo do neofascista Trump. Mas vocês vão ver nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o quão fundo do poço é o narcisismo do Trump. Vocês vão ver. Vamos ver um pouco desse trecho do Mídia Ninja e depois eu explico. Nesta quinta-feira, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, entregou a medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um gesto de humilhação sem tamanho. A Casa Branca divulgou a imagem de Donald Trump recebendo a medalha do Nobel da Paz ao lado de Maria Corina. Os comentários da foto, compartilhada pelo perfil do jornalista Renato Souza, revelam o grau de desprezo pelos dois personagens nas redes. Uma das cenas mais vergonhosas da história da subordinação latino-americana aos Estados Unidos, comentou Rafael Viana. Uma das cenas mais vergonhosas da história contemporânea para os dois lados. Ele sorrindo feito criança mimada e ela no lugar de capacho dos Estados Unidos, comentou o perfil Um Gratinado. A contradição é ela alegar que segue um exemplo de Simão Bolívar entregando a medalha ao presidente norte-americano que invadiu o seu país. Ao contrário dela, Bolívar lutou contra os invasores do continente latino-americano. Tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos. É sério que ela se comparou com Simão Bolívar? É sério isso? É inacreditável. Gente, parece aquele pessoal querendo comparar o Charlie Kirk com o Martin Luther King. Eu não sei o que esse povo anda bebendo. Não sei. Quem compara Charlie Kirk com Martin Luther King e quem se compara, né, a Maria Corina se comparar com Simão Bolívar, gente, é brabo isso aí. Esse pessoal não sabe de nada da história, né? Realmente deprimente. Agora, o Donald Trump, gente, ele queria o Prêmio Nobel da Paz. E se a Maria Corina não tivesse aceitado o Prêmio Nobel, se ela tivesse abdicado do prêmio no momento do recebimento do prêmio, para dedicar o prêmio ao Donald Trump, naquele momento, fontes internas da Casa Branca, estou trazendo aqui bastidores, tem reportagem sobre isso, eu vou colocar no comentário fixado. Esses bastidores indicam que Trump teria trabalhado para que Maria Corina fosse hoje a presidente da Venezuela. Vocês acreditam? Vocês entendem o grau de narcisismo que um ser humano precisa ter para estar no estágio do Trump de narcisismo? E essa aqui, entreguista, se comparando ao Simão Bolívar, uma pessoa que lutou pela independência, pela libertação. Olha, não dá. Você sabe por que a Copa Libertadores se chama Copa Libertadores? Por causa da luta de pessoas como Simão Bolívar que lutaram pela libertação da América, do jugo, do colonialismo e do neocolonialismo. E esse gente que está recolocando o colonialismo, que quer ser, anseia por ser, sonha em ser colônia dos Estados Unidos, é o cúmulo da vergonha. Políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. No se trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. También quiero decirles que acabo de hablar con nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, a quien tanto le agradecemos, a quien tanto queremos y está, bueno, muy al tanto y pendiente de lo que está ocurriendo y creo que esto es un día para nosotros los venezolanos realmente histórico. Maria, did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize? I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this, listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on it. Bolívar since then kept that medal
for the rest of his life. Actually, when you see his portraits, you can see the medal there. And it was given by General Lafayette as a sign of the brotherhood between the United States, the people of the United States and the people of Venezuela in their fight for freedom against tyranny. And 200 years in history, the people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case, a medal of the Nobel Peace Prize. Ela já havia prometido entregar os recursos naturais de seu país, mas descobriu que os americanos fariam por conta própria. Forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industry. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, hours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position to invest. This country. Ou seja, uma pessoa que chega e oferece todas as riquezas do país para entregar. E tem um paralelo importante. O que é o bolsonarismo aqui no Brasil? É o entreguismo nosso, né? Não só porque bate continência a bandeira dos Estados Unidos, não só porque articularam tarifaço, queriam tarifaço, mas porque o bolsonarismo quer entregar as riquezas brasileiras, as nossas refinarias. Se puder privatizar a Petrobras, privatiza. Eles querem entregar tudo para as empresas estadunidenses. Por quê? Porque essas empresas estão dispostas a financiar eles. E por que essas empresas não vão financiar a campanha dos políticos de esquerda? Porque os políticos de esquerda não querem entregar as nossas riquezas ao império estadunidense. Essa é a diferença. E talvez esse seja o motivo principal pelo qual você deve compartilhar esse vídeo, para as pessoas compreenderem isso. Mas vamos continuar. Venezuela is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot of money. A entrega da medalha é um claro sinal de desespero após ela ter sido descartada sem cerimônias pela Casa Branca de qualquer papel na transição na Venezuela após o sequestro de Nicolás Maduro. Após invadir a Venezuela, Donald Trump deixou claro que não está preocupado com a democracia do país, mas sim com as riquezas naturais, principalmente o petróleo. Após assumir publicamente esse objetivo espúrio, descartou a líder da oposição Maria Corina, vencedora do contestado Nobel da Paz pela oposição a Nicolás Maduro. E ele descartou ela porque ela aceitou o prêmio o Nobel da Paz e ele queria que ela tivesse dedicado para ele. É sério isso? É sério isso? Aware of the location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within, or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Enquanto ela se reunia com o americano, a porta-voz da Casa Branca aumentava a humilhação da líder da oposição, indicando que Trump estava muito satisfeito com a atual liderança venezuelana. We'll say to your first question, the meeting was about to begin as I was stepping out of the Oval Office moments ago. So my understanding is that it's underway right now. I know the president was looking forward to this meeting, and he's was expecting it to be a good and positive discussion with Ms. Machado, who is really a remarkable and brave voice for many of the people of Venezuela. So the president looks forward to obviously talking to her about the realities on the ground in the country and what is taking place. As for Ms. Rodriguez, the president did speak with her directly this week. As you know, he revealed that to all of you yesterday. And Secretary Rubio and the administration have been in constant communication with Ms. Rodriguez and other members of the interim government in Venezuela. They have been extremely cooperative. They have thus far met all of the demands and requests of the United States. Ou seja, mediante a chantagem e ameaça, eles estão controlando a atual presidente da Venezuela e ela está cedendo a essas ameaças, inclusive ameaça a vida dela, né, por causa da pressão. E, diante disso, o Trump está muito satisfeito em manter um governo que tem apoio popular, diferentemente de tentar impor um governo que não teria apoio popular, um eventual governo da Maria Corina, por exemplo. É isso. Porque o que interessa para ele, para as empresas, as grandes corporações empresariais, é se apossar da riqueza da Venezuela. E pouco importa de fato o governo, dizer que é luta por liberdade. Isso daí é uma balela, uma grande mentira. E quem reproduz isso daí é de um grau de desonestidade realmente ridículo. Mas enfim.
States and of the president, and I think you have all seen that play out. We obviously had a $500 million energy deal that was struck in large part because of the cooperation from Ms. Rodriguez. Venezuela and Ms. Rodriguez have also confirmed that they will be releasing political prisoners from Venezuela. There were 5 Americans who were recently released this week as well. So the president likes what he's seeing and will expect that cooperation to continue. Nas redes sociais, Trump agradeceu pelo presente, mas no breve texto não destacou o papel de Corina como líder da oposição e também não deu qualquer indicação de poder a ela na transição do país. Trump, entretanto, jamais falou de democracia na Venezuela, não prevê um calendário para eleições e foi instruído pela CIA a trabalhar com o atual regime chavista em Caracas, como estratégia para evitar uma guerra civil, conforme informou o jornalista internacional Jamil Chad. Trump informou na quarta-feira que conversou por telefone com a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, na qual enfatizou que as autoridades de seu país estão se dando muito bem com a Venezuela. Ao contrário da líder opositora, Delcy Rodrigues falou sobre uma possível viagem aos Estados Unidos e declarou que será de pé e não rastejando. Se algum dia me tocasse, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Enquanto isso, as manifestações de apoio a Nicolás Maduro continuam mobilizando milhares de pessoas nas ruas. Isso a mídia corporativa não mostra, né? Seja membro do canal. Pois é, gente. Pois é. Olha, poucas vezes eu vi. E os Estados Unidos estão despencando para uma coisa assim. Já estava sob um governo neofascista, né? Agora tem a Gestapo. O ICE virou a Gestapo do Trump. E tá com o imperialismo a serviço dos interesses das grandes corporações empresariais, né? Os bilionários e os super ricos agora têm um presidente que usa do poderio militar dos Estados Unidos para atingir seus objetivos. Isso para mim está muito claro. É um presidente a serviço do 1%. É isso que o Trump é. E a Maria Corina faz parte da longa tradição de direitistas entreguistas. Gente que quer entregar, que quer poder político e quer o favor do império, e para isso está disposto a entregar todo o seu país. A Delcy Rodrigues está numa situação mais complexa. Eu acho que a gente tem que ter calma ao analisar ela nesse momento, porque a vida dela foi ameaçada, o presidente foi sequestrado, e eu acho que a gente deve ter uma certa dose de calma nos julgamentos. Tem gente já se apressando, dizer que é traidora, tem gente já se apressando, dizer que ela defende o mesmo projeto do Maduro. Eu acho que a gente deve ter calma, né? Eu sei que isso é difícil para as pessoas que querem logo as respostas, mas análise política me ensinou isso. Quando a gente ainda não está tudo claro, é melhor a gente aguardar antes de fazer afirmações precipitadas sobre ela. No caso da Delcy, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Se você gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.